Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E a grande discussão dessa semana é a queda do GARI 11 surpreendendo muitos investidores. O GARI 11, que é um fundo de renda urbana, que já chegou a ser negociado em valores na casa de R$ 9, isso há um tempo bem recente, e atualmente está na casa de R$ 7,88. E talvez você pergunte como um fundo está pagando 13,41, sendo de tijolo, vem caindo de forma violenta. É o impacto da subida da Selic? Com certeza sim, impacto direto da subida da Selic, porque quando a Selic sobe, fundos de tijolos são afetados. Mas o principal fator que tem feito o GARI 11 acabar sendo despencando aí é o nível de endividamento que o GARI ele se encontra, que está acima de 24%. Ou seja, é muito alto, ou seja, um quarto daquilo que ele possui agora está em dívida, está alavancado por causa de uma super aquisição que ele quis fazer, ou seja, ele já tinha 23 imóveis e ele queria crescer ainda mais. Então ele fez uma emissão de cota com o objetivo de arrecadar 400 milhões, só que era em um período de previsão de Selic subindo. Então ele alcançou um pouco menos, bem menos do valor que era esperado. Ele acabou mesmo assim adquirindo esses novos imóveis, fazendo com que o GARI 11 saltasse para mais de 40 imóveis, mas infelizmente ele acabou aí adquirindo uma super dívida em período de Selic subindo e de incerteza no mundo. Isso fez com que o GARI 11 ele acabasse sofrendo uma queda violenta, como nós podemos observar, de R$ 8,92 foi ali no mês de dezembro, né, naquele mês mais difícil, foi para R$ 7,82. Como muitos investidores do GARI 11, eles são investidores pessoas físicas, então receberam férias, receberam 13º no final do ano, juntaram algum dinheirinho, aportaram, o que fez a cotação subir novamente, mas como o mês de janeiro é o mês de renegociação de mensalidade da escola, IPTU, IPVA e várias outras despesas que as pessoas têm, lá vai ele caindo de novo, ou seja, aquela força compradora, ela acabou sumindo, até porque o ano de 2025 e o ano de 2026 serão muito difíceis para o Fundo de Tijolos, porque nós estamos com expectativa no final de 2025 Selic na casa de 15% e em 2026 na casa de 12%. E qual é o problema? É porque esse fundo ele está pagando 13,41. Ou seja, ao longo do ano inteiro de 2025 vai estar ganhando 15 pontos. A Selic vai estar em 15%, muito mais alto do que o GARI é capaz de pagar. E no ano que vem, né, ainda está com a expectativa da renda fixa pagar ainda 12%. E a vantagem lá na renda fixa é porque é fixo, né? Ou seja, aquele valor ali ele vai crescendo. Aqui não, é renda variável. Então a pressão de venda ficou muito alta, o que fez o GARI 11 ele desmoronar. Até porque muita gente estava posicionado na queda e só esperou ele subir para poder vender, porque acontece muito isso com fundos imobiliários. Os investidores, quando eles sofrem uma queda muito grande, eles esperam qualquer subida para descarregar. Então, muitos investidores descarregaram seus fundos imobiliários, ou seja, se desfizeram da posição do GARI 11. Essa capacidade foi tão grande, né? Ou seja, essa venda foi tão maciça que o GARI 11 ele acabou voltando ali para os patamares ali de 2023. Só para você perceber
como a queda foi violenta, né? Então ele vinha subindo feito um foguete, quando de repente os investidores acabaram se desfazendo das cotas de uma forma tão intensa que ele voltou aí para os patamares de 2023, ou seja, não tivesse voltado aí 2 anos atrás. E isso foi muito ruim porque negativou o Gary 11 em todos os cenários. Ele que está com a taxa de administração de 1%, aumentou muito o número de cotistas dele, né? 292.363, ou seja, muitos investidores o adquiriram. Número de cotas, 147 milhões de cotas sendo negociadas. Valor patrimonial, 1,37 bilhões, era para ser maior, só que a arrecadação veio muito pequena. Valor patrimonial, R$ 9,30 e o dividendo de 9 centavos, que aí é um clássico do Gary 11, porque faz muito tempo que ele paga. Outro ponto importante é que no atual valor ele já está pagando acima da média, né? 13,41, ou seja, bem acima do que ele pagou aí nos últimos 5 anos para o investidor. Com relação ao seu dividendo, continua sendo o mesmo, de 9 centavos, né? Ele ficou por mais de 3 ou 4 anos pagando na casa de 8 centavos, quando ele fez a expansão, ou seja, aumentou ali o fundo, fez novas emissões, saindo de 4 galpões logísticos e se transformando em um fundo de renda urbana com 23 e depois pulando para 40. Mesmo assim, ele subiu aí somente 1 centavo quando comparado com o rendimento anterior. Então, diante desse cenário, muitos investidores acabaram se desfazendo da cota, até porque no cenário que o Gary se encontra atualmente, ele vem perdendo para o CDI, e muito. O CDI está batendo 25,39 nos últimos 2 anos. O Gary 11 despencou para 6,34, ou seja, está ganhando somente do IFIX e por pouco, e a carteira do IFIX é muito ruim. E o pior de tudo, vem perdendo para a inflação, ou seja, se você tivesse investido no Gary 11 aí nos últimos anos, agora você estaria perdendo para a inflação, ou seja, o que você ganha não cobre nem a inflação, certo? E com relação ao CDI, aí não, aí a pancada é mais violenta, porque nós estamos num cenário de Selic alta, e a Selic bateu 25,39, enquanto o Gary 11 foi 6,34. Muita gente diz assim, não, mas eu recebi o dividendo, mas você nem mesmo recebendo o dividendo, infelizmente você consegue bater a inflação, mas não conseguiria bater o CDI, porque o CDI foi aí quase de 4 a 5 vezes superior à rentabilidade do Gary 11, ou seja, foi uma queda muito violenta, certo? Então você que tem um Gary 11, você que gosta dele, quem sabe essa queda é a oportunidade que você tem para aportar mais e diminuir o seu preço médio, porque o Gary 11 vai se recuperar um dia, vai, mas não agora, porque nós temos cenário de Selic 15 nesse ano e Selic 12 ano que vem, certo? Então, o Gary 11 vai se recuperar? Vai, mas não agora, certo? E para você que acabou de entrar, né, que acabou de comprar e teve essa queda brusca, teve essa queda violenta, você não tem estômago para suportar esse tipo de queda, você pode, quem sabe, vender esse fundo, né? Anotar aí quanto é que você perdeu e você migrar para fundos mais seguros, certo? Por quê? Porque o Gary 11 ele possui uma alta volatilidade, porque ele é um fundo de base 10. Os fundos de base 10 têm alta volatilidade e isso você precisava saber quando você começou a investir, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.